Administração Imobiliária e Condomínios do Vale do Paraíba, do Secov Vale do Paraíba, e estou aqui representando a Cevale, que é a Associação das Administradoras de Condomínios da região. Muito bom dia, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Ciclo de Palestras Secov São José dos Campos, São Paulo, de Gestão Condominial, sobre o tema LGPD em Condomínios. Essa webinar está sendo gravada e será publicada no canal do Secov no YouTube a partir de 1º de julho, ok? Depois vocês podem acompanhar por lá. Tem alguém falando que está sem som? Está tudo normal o som, pessoal? Alguém está comentando aqui? Desculpe cortar um minutinho. Aparentemente está normal. Acho que está normal. Bom, nós agradecemos a presença de todos, e especialmente da nossa palestrante, doutora Lisa Lima, e do nosso debatedor, o doutor Jacques Buchatsky. O nosso agradecimento também à patrocinadora deste evento, a CGTEC, hoje representada pela Patrícia Borges, gerente comercial da CGTEC, e o apoio da Cevale também, que é a Associação dos Administradores de Condomínios. Agora, vou passar para vocês a palavra a Patrícia Borges, que é gerente comercial da CGTEC, que fará uma breve apresentação e apresentará um vídeo para a gente. Patrícia, por favor, bom dia e seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês e poder dividir aí um pouco, ainda que rapidamente, aqui da nossa empresa. Eu sou Patrícia Borges, sou gerente comercial do grupo CGTEC Security e vou falar aí rapidamente sobre o nosso trabalho. O grupo CGTEC atua já há quase 20 anos exclusivamente no mercado de prestação de serviços para condomínios residenciais e empresariais, entregando aí um padrão diferenciado de qualidade dos nossos produtos, né, que são segurança patrimonial, controle de acesso, portaria, vigia rondista, limpeza, conservação, zeladoria, manutenção, jardinagem, CFTV, entre outros, né? Inteiramente em conformidade com a legislação vigente e trabalhando aí, aliando experiência, qualidade e rigor. Nós utilizamos das mais modernas ferramentas de gestão de pessoas e de recursos tecnológicos o tempo inteiro aí sendo atualizados, acompanhando aí esse mercado que é cada vez mais crescente. O grupo oferece aos seus clientes um trabalho diferenciado, a custos competitivos e sempre focado aí no desenvolvimento de projetos personalizados para cada cliente. Então, essa é uma preocupação muito grande da CGTEC, o treinamento de todo o pessoal, de acordo com suas áreas, e também de acordo com a necessidade de cada cliente. É um trabalho que nos orgulha muito, esse cuidado, esse investimento cada vez mais no treinamento de todo o nosso pessoal. Todos os nossos funcionários são submetidos, além desse treinamento inicial, a práticas periódicas de acordo com a exigência dos postos que eles estão trabalhando. A cada 6 meses é feito um trabalho também de reciclagem para podermos aí manter um padrão de excelência no atendimento. Hoje, o nosso principal chamariz, né, a nossa menina dos olhos, é a nossa nova CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que é com software israelense, de última tecnologia, que nos permite acompanhar aí os nossos funcionários em tempo real. É um software com inúmeras funcionalidades, como acompanhamento em tempo real, como eu acabei de falar, identificação de posturas irregulares e coleta e backup das imagens de pontos críticos. Outra coisa também que é importante frisar aqui é em relação à nossa vigilância. Nós temos um certificado da Polícia Federal e, visando atuar de forma assertiva
A empresa tem como foco identificar as possíveis falhas ou vulnerabilidades na segurança, propondo soluções a seus clientes. Bom, gente, isso é só um pouquinho do grupo CGTEC, liderado aí pelo Antônio Chaul, que é o nosso presidente, fundador da empresa. E isso também é um motivo de muito orgulho para todos nós, porque hoje em dia é muito difícil encontrarmos empresas com tanto tempo aí já de existência, liderados aí, fundados pela mesma pessoa. A CGTEC se preocupa muito também em relação à sua parte financeira, a parte das certidões, né? Todas as nossas certidões são negativas e isso também é um motivo de muito orgulho para o Chaul. Enfim, vou deixar aí vocês com o nosso vídeo. Eu espero que todos tenham uma excelente quarta-feira, um ótimo dia e saiu aqui da tela, não sei se eu fiquei offline. Enfim, gente, é isso. Ótimo dia a todos vocês. Bom, e agora o meu recadinho é especial para você que é síndico ou administrador de condomínio. Olha só, quero falar para você da CGTEC. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. É isso mesmo. Além de trazer segurança fiscal para você que é síndico ou administrador de condomínio, a CGTEC preza pelo know-how de seus colaboradores, dando treinamento constante e atendendo com excelência. A CGTEC tem sede própria e isso traz muito mais segurança ao contratante, atendendo nas regiões de Campinas, São José dos Campos, Indaiatuba e São Paulo. Eu vou falar para você uma coisa, hein? Muitas empresas tiveram muitas dificuldades durante a pandemia, mas a CGTEC, com um alto padrão de gestão, vem superando as dificuldades e apresentando resultados. E ainda entrega, claro, todas as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais para o seu condomínio, deixando o síndico tranquilo e fazendo uma gestão transparente para os seus clientes, pois sabemos que o síndico e o condomínio também são corresponsáveis na contratação. Portanto, na hora de contratar a sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Com certeza vai dar negócio. Acesse agora cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Ivana, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Desculpa, pessoal. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Esperamos poder contar com a CGTEC em eventos futuros. Ficamos aqui interessados nas novidades. Tem até tecnologia israelense. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. O prazer foi meu. Muito obrigada. Bom dia a todos. Pessoal, participem enviando os seus questionamentos pelo chat, que no final do evento nós teremos aqui um debate com os nossos convidados de hoje, a doutora Lisa e o doutor Jacques, certo? Agora eu vou falar da nossa ilustre palestrante. A doutora Lisa Lima é advogada do escritório Elias Matias Advogados, com ampla atuação jurídica no segmento de condomínios, adquirida através de atuação no consultivo e contencioso imobiliário em administradoras de imóveis de São Paulo. E também é membro da Comissão de Direito Condominial do IBRADIM. E aqui nem está colocando, mas acho até importante colocar, ela foi uma das pessoas que mais participou na confecção, na ajuda lá na confecção do Guia Secov LGPD para condomínios, que eu acho que é um assunto que todos nós aqui estamos, né, buscando, querendo saber. E o nosso debatedor, Dr. Jacques, é pró-reitor da Universidade Secov, é coordenador do PQE, que é o Programa de Qualificação Essencial do Secov, membro dos comitês jurídicos das vice-presidências de Gestão Condominial, Patrimonial e Locação e Administração Imobiliária e Condomínios. E
é professor da Uni e está sempre aqui nos ajudando nos eventos, abrilhantando com a presença dele. Muito obrigada, Dr. Jacques. Bom, nós vamos dar então início ao nosso evento. Eu passo a palavra para a doutora Lisa Lima, que vai abordar o tema. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira para um bate-papo, né, Jacques? Jacques e Ivana, ontem combinamos que a ideia é a gente tratar essas questões, né, jurídicas relacionadas à LGPD, mas de forma prática, trazendo, né, uma conversa aqui de troca, com boas práticas e vivências, né, de situações que a gente acabou vivendo mesmo desde o início, né, da vigência da LGPD. É um assunto, né, ainda novo, né, em alguns aspectos, a gente não tem ainda posicionamento definido para alguns temas, por isso a ideia mesmo da gente fazer um debate, sem prejuízo, né, Jacques e Ivana, de discordarmos aqui, porque acho que a ideia é essa, a gente construir aqui, enfim, algumas ideias novas, né, e um posicionamento que a gente entende que, no fim, traz, né, boas práticas para os condomínios. E, enfim, um enorme prazer estar aqui com vocês. Jacques, passo a palavra agora a você. Bom dia a todos. Estou muito orgulhoso de estar aqui com a Ivana, com a Lisa, com a Rosa Maria, minha amiga. Já estou vendo aqui que está cheio de gente bacana assistindo o nosso evento. Abração, Frederico, vi o seu recado e em seu nome cumprimento a todos. Vamos ouvir a Lisa. A Ivana tocou rapidamente num ponto, que foi a confecção, basicamente pela Lisa, do guia, da cartilha do Secov, que eu achei muito importante esse trabalho. Vamos ouvir e, em seguida, já estou cheio de questões para você, Lisa. Vamos esperar a tua exposição. Vamos lá. Estão todos vendo a tela? Bom, vamos falar um pouquinho do guia LGPD. Na verdade, esse guia foi uma parceria do Secov com o escritório de advocacia, o Opsi Bloom, que já tem muita experiência no assunto, né, já trata de LGPD há bastante tempo, questões semelhantes. E a ideia desse guia era justamente trazer, numa linguagem fácil, acessível, né, para que não só advogados, mas todos aqueles que trabalham na rotina dos condomínios, nas administradoras, os síndicos, pudessem, enfim, ter uma ideia, né, com relação ao conceito, ao fundamento da legislação e também, né, as questões práticas e principalmente, né, aos pontos de interseção entre os players do mercado imobiliário. Esse guia ele não trata só das questões relacionadas a condomínios, né, mas ele trata também de questões relacionadas à incorporação, à locação, à intermediação e à administração de imóveis de modo geral. Em muitos momentos, né, essas atividades do setor imobiliário, elas acabam tendo momentos de interseção, né? Existe um momento de transferência de dados, e a ideia era trazer um pouco, né, do trabalho geral, né, de todos esses players do mercado com relação ao tratamento, né, de dados depois do início da vigência da LGPD. Esse guia, a gente entende que ele está em constante construção, justamente porque a legislação é nova, ainda está passando, né, por momentos de regulamentação, especialmente com relação ao condomínio. A gente vai ver que tivemos uma resolução recente que indicou de forma clara, né, a necessidade dos condomínios se adequarem ao LGPD, e não só isso, né, mas a todas as outras questões que envolvem não só fiscalização, como aplicação de penalidade, e fora as questões práticas, né, do dia a dia, que a gente sente que ainda estamos vivendo uma fase de acomodação muito grande. Então, esse guia foi um primeiro guia, né? A ideia é que ele seja eventualmente atualizado, que, enfim,
novos conceitos e práticas sejam incorporados a ele, né, num segundo momento, mas acho que foi importante para o setor, para tentar até orientar as atividades, né, que são, enfim, exercidas por todos nós aqui que atuamos na área de forma constante. Está aqui a fotinha do guia, no site do Secov, fácil encontrá-lo, e aqui a gente vai trazer um pouco do que foi tratado lá, mas no guia tem tudo isso de forma um pouco mais aprofundada, tá bom? Só para a gente dar um pontapé inicial aqui na nossa discussão, acho que todos nós já conseguimos, né, entender um pouco dos principais conceitos que a legislação nova traz. A gente fala que a LGPD agora regula o tratamento de dados, que impõe penalidades para aqueles que não tratam e não dão a finalidade adequada, mas, na verdade, a LGPD é uma lei nova, mas antes a gente já tinha no Brasil algumas outras legislações que cuidavam, né, dessa questão enfim, da privacidade, dos dados, mas de uma forma um pouco mais genérica, né? A gente tinha algumas questões na Constituição, no Código Civil, até mesmo no Código Penal, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela realmente vem para tratar o assunto da forma detalhada. Acho que era uma necessidade por conta, né, da grande mudança social que nós estamos vivendo, e, enfim, da constante, né, circulação de dados, enfim, ela impõe até uma mudança um pouco cultural, né, com relação a esses conceitos aqui, porque acho que nós tratávamos esses dados de forma muito intuitiva, né, sem entender a importância, né, do cuidado com eles, e agora a lei vem chamar essa atenção, né, de todos nós, de que é importante sim, que precisa tomar cuidado, e esses conceitos nos ajudam um pouco, né. Então, no guia a gente fala bastante, né, de qual tipo de informação que é considerada dado pessoal. E as pessoas têm um pouco de dúvida com relação a isso, porque acham que dado é só o nome, o documento de identificação, não, né, dado pessoal é um pouco mais amplo, né? É aquilo que indica e que pode identificar de forma peculiar e específica um indivíduo, né? Então, dado bancário é um dado pessoal, dado cadastral, dado biométrico é um dado pessoal. Então, ele precisa, todos esses dados, né, que identificam uma pessoa de alguma forma, eles precisam ser tratados, né, de forma cuidadosa por isso, né? Existem alguns que a lei trata como dados pessoais sensíveis, né, que é uma categoria especial e que, na verdade, ela indica, né, que esses dados, eles merecem... Desculpa, gente. Acho que eu apertei uma coisa aqui. Que merecem um certo cuidado, porque a depender, né, da forma que esses dados são tratados, né, com relação, por exemplo, a raça, a etnia, eles podem trazer algum tipo, né, de conotação de discriminação. Então, eles são dados que a lei trata de forma, né, mais específica e mais cuidadosa, né? E aí a gente, né, fala um pouco também da questão do tratamento dos dados pessoais. O que né, a gente entende como tratamento de dados pessoais? É tudo que você, né, faz com aqueles dados que você recebe. Então, é a forma de você coletar esses dados, a forma de você utilizar os dados, de você transferir para alguém, né, de você distribuir, arquivar, né, eliminar também. Então, todo o caminho, né, de utilização daqueles dados que são feitos por determinadas pessoas, eles são considerados tratamento de dados pessoais, e a lei também traz muita importância para essa questão de tratamento dos dados, né? E aí, no início, quando a LGPD entrou em vigência, tinha muita discussão com relação, né, à aplicação da LGPD para os condomínios. Lógico que, de forma genérica, né, a LGPD se aplica a todo mundo que trata dados pessoais, mas por conta da natureza jurídica do condomínio existia um pouco de dúvida com relação a isso, mas a gente vai ver daqui a pouco que essa dúvida ela já foi superada, né? E titular dos dados, quem são os titulares dos dados pessoais? É todo aquele indivíduo que, através dos dados, pode ser de alguma forma identificado, né? E essa condição de titular de dados confere a esse titular uma série de direitos, né, com relação a esse tratamento dos dados.
Então, ele pode, sim, questionar o fornecimento dos seus dados, ele pode questionar de que forma seus dados estão sendo tratados, ele pode exigir que seus dados sejam excluídos de algum banco de dados que não mais lhe interessa. Então, essa condição e essa capacidade, né, de ser titular de dados confere alguns direitos, né, que, enfim, também ficam bem claros na legislação com relação a esse tratamento de dados. E aqui, de novo, né, a gente falando desses direitos, desses titulares de dados, ele tem direito à informação, então ele precisa saber como estão sendo tratados os seus dados e de que forma, né? Ele tem o direito de controlar esses dados, ou ele pode pedir que esses dados sejam corrigidos, ele pode pedir que eles sejam eliminados, ou que eles sejam transferidos a um terceiro, e ele também tem o direito de consentimento. Então, muitas vezes, para que esses dados sejam usados, né, a gente vai ver em alguns casos concretos aqui relacionados a condomínios, ele precisa consentir. Caso isso não aconteça, esses dados não podem ser utilizados. A lei traz também a indicação, né, dos agentes principais da LGPD, né, aqueles que atuam como titular, como a gente falou aqui agora, os agentes de tratamento, né, controlador e operador, o encarregado ou o DPO e a autoridade nacional que vai trazer as regulamentações, né, que a gente entende que são necessárias, as que já, enfim, vieram e as outras que ainda estão em fase aí de nascimento, né. Bom, princípios e bases legais, né? Como realizar o tratamento dos dados pessoais em conformidade da LGPD? É necessário sempre pedir a autorização do titular dos dados? Acho que a gente pode tratar isso de forma mais pontual nos casos que a gente vai discutir aqui, mas isso é um outro ponto importante da lei. Ela indica a forma, né, de tratamento desses dados e indica essa questão toda do consentimento, e, enfim, dos direitos, né, dos titulares de dados. E temos também, né, as penalidades. A lei indica essas penalidades, né, que a gente considera administrativas, mas a gente, né, quando estabelece essas regras na Lei Geral de Proteção de Dados, né, com relação a todo esse tratamento, aos direitos dos titulares dos dados, a gente também, né, com isso, vê a possibilidade de outros tipos de penalidades, né, que são aquelas discutidas em demandas judiciais, né, caso o titular dos dados ele sofra algum prejuízo decorrente, né, do eventual vazamento de dados ou alguma coisa do tipo. Isso pode sim gerar algum tipo de indenização pelos danos, né, eventualmente materiais e até mesmo morais que foram causados, né, sem prejuízo dessas penalidades administrativas aqui que a lei estabelece, né, que são multas, advertências, bloqueio dos serviços eventualmente, tá? Isso vai depender muito de forma peculiar, né, daquele que está tratando os dados, da forma como, enfim, foi identificada, né, a ilegalidade aqui, a infração aos dispositivos legais. O Jacques e Ivana, vocês fiquem, a partir de agora, convidados a discutir, porque a parte, né, mais teórica, jurídica, eu acho que é mais relacionada a esses conceitos. A partir de agora, acho que a gente pode começar a falar um pouco, né, e como ficam os condomínios, né, com relação à LGPD. Existe dúvida, né, com relação a essa aplicação das normas, né? A gente teve recentemente essa resolução da ANPD, que é a agência reguladora, né? E essa resolução, ela não colocou a palavra condomínio, né? A gente sente falta demais, né, disso. Facilitaria tanto as nossas vidas, né? A gente vê os condomínios às vezes marginalizados um pouco. A gente viveu muito isso na pandemia. E, enfim, aqui faltou, né, a palavra condomínio, mas acho que de alguma forma esclareceu um pouco, né, a dúvida com relação à aplicação da LGPD para os condomínios, porque nessa resolução foram estabelecidas, né, algumas regras para tratamento de dados
para agentes considerados de pequeno porte, né? E aí a gente tem aqui no artigo 2º dessa resolução, no inciso 1º, né, a indicação de que essa norma vale para agentes de tratamento de pequeno porte, microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, né? Então, daí acho que a gente pode incluir os condomínios, né? Acho que o entendimento está pacificado com relação a isso. A gente não tem dúvida de que, sim, né, os condomínios precisam tratar os dados. Eu acho que não só, né, por conta do que temos aqui nessa resolução, mas também por conta de algumas questões que eu acho que envolvem os condomínios, né? Acho que não tem dúvida que a administração de condomínio, ela abrange, né, não só os dados dos condôminos, mas das pessoas que circulam ali, eventualmente, de alguma forma. A gente fala de prestadores de serviços, de funcionários, de visitantes. Então, existe um fluxo constante de informações nos condomínios, por menor que ele seja, né, por menor que seja a sua estrutura, por mais precária que seja, né, a forma de tratamento de dados ou de coleta e de manutenção desses dados, esses condomínios, né, tratam dados. Então, a gente está falando não só de moradores, mas a gente tem locatários, como eu disse, prestadores de serviços, funcionários e visitantes o tempo todo nos condomínios, né? Além desses dados cadastrais, que a gente, né, que são, eu entendo que é o maior fluxo, né, de tratamento de dados do condomínio, a gente tem outros, né, especialmente para condomínios comerciais. A gente está falando de imagens de câmeras de segurança, hoje em dia, né, isso é uma prática muito comum em condomínios, né, e dados biométricos, imagens que são captadas na hora do acesso, isso tudo também é considerado dados pessoais. Então, existe, obviamente, uma necessidade de informar sobre essa finalidade, né, dos dados e como esses dados estão sendo utilizados, porque os titulares estão fornecendo seus dados e eles têm o direito de saber como esses dados estão sendo tratados. Então, acho que também por isso não tem dúvida. Antes não existia muita também, justamente por conta dessa situação fática, né? Por mais que a lei não trouxesse de forma clara, né, a indicação de aplicação aos condomínios, por conta, né, dessa movimentação constante de dados, né, não tem dúvida. Então, sim, uma medida de segurança necessária que os condomínios adotem boas práticas de governança, né, de tratamento de dados. Isso para evitar prejuízo tanto para os condôminos como para o próprio condomínio, né? Porque caso, né, algum condômino, né, seja prejudicado com vazamento de dados ou que aqueles dados sejam utilizados de forma inadequada, né, o condomínio pode sim ser penalizado. Então, é importante que isso fique claro. Já que se... Doutora Lisa, então, eu estou pensando aqui que, na verdade, já antecipadamente, o Secov até se adiantou, né, na confecção do guia, antes de sair essa última medida, que esclareceu de uma vez por todas que o condomínio realmente tem que se adequar, né? Então, ali, quando ele fala em entidades sem fins lucrativos, obviamente, acho que está incluindo o condomínio aí, né? Condomínios, associações, igrejas e todo mundo que, na verdade, trabalha com qualquer tipo de dado pessoal, certo? Então, realmente não tem mais jeito. Quem não se adequou tem que fazer isso o quanto antes. Assim, a lei entrou em vigor em agosto de 2021, né? Ou não? Foi em agosto? Setembro. 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 Mas começou a ser aplicadas as penalidades a partir de agosto? Como que foi isso exatamente? Já está sendo aplicado? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente sobre isso. Aí a gente discute um pouco melhor, tá? Tá. Ainda falando sobre essa resolução, ela traz algumas práticas mais simplificadas, tá, para esses
agentes de tratamento de dados que eu acho que são importantes. E a principal delas é a liberação, né, do DPO, que era uma das coisas que preocupava muito os condomínios. Porque, né, existia, né, a preocupação de como isso ia funcionar na prática, porque condomínios pequenos, por exemplo, tem que contratar uma pessoa especificamente para poder, né, cuidar disso. Então, essa resolução, né, veio trazendo essa liberação que eu acho que os condomínios foi importante. Mas, ao passo que se libera, né, a obrigatoriedade do DPO, ela indica a necessidade de um canal de contato para o titular dos dados exercer o seu direito. Então, não tem disso como fugir, precisa realmente existir, né, um canal de comunicação para que aquele titular de dados consiga, né, tirar as dúvidas, enfim, exercer todos os seus direitos. Né? Essa resolução traz um pouco da flexibilização, né, do dever de comunicar os incidentes de segurança, que é uma necessidade que a lei traz, mas a resolução ela traz alguns prazos diferenciados, mais flexíveis para isso. Né? E ela traz também uma política mais simplificada, tá, de segurança da informação, e inclusive esse guia que foi publicado, ele trata de forma mais detalhada, traz questões bem práticas, também está disponível para acesso, né, na internet, para download, é um material muito rico nesse aspecto, acho que vale a consulta, né, para poder tratar isso de forma prática e, enfim, entender a melhor forma de proceder nos condomínios com relação a isso. Tá? Bom, agora, né, acho que são duas perguntas aqui importantes para a gente discutir as próximas questões práticas, né? Agora que está em vigor, o que muda na prática, na rotina dos condomínios? Né? E qual é a consequência, né, para os síndicos e para os condôminos, caso eles descumpram essas normas todas que estão dispostas lá nessa legislação nova. E aí, acho que vale a gente começar falando um pouco, né, de gerenciamento dos dados, dos condôminos e do exercício e dos serviços de terceiros. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar com relação a essa questão do tratamento dos dados é um pouco até dessa mudança cultural que a legislação tenta trazer para a gente. Acho que o cuidado precisa ser de todos os lados. Né? Nós todos temos o hábito de fornecer dados sem questionar a finalidade. A gente vai na farmácia para comprar uma cartela de Novalgina e para a gente conseguir um desconto, às vezes, a gente fornece e-mail, CPF, uma série de informações. E do outro lado, a gente também tem, né, os condomínios e as administradoras que também têm o hábito de pedir muitos dados. E é muito cultural isso. Às vezes eu me vejo aqui preenchendo os dados de um contrato, aí eu peço RG, CPF, nome completo da testemunha que está assinando o contrato. Eu preciso desses dados todos da testemunha que está ali assinando o contrato. Mas a gente pede. E a lista de presença da Assembleia, ela precisa ter todos aqueles dados que estão sendo solicitados lá. Quais são os dados que o condomínio precisa realmente para praticar os atos necessários e adequados para a administração? Então, eu acho que precisa, né, ter um pouco mais de reflexão de todas as partes envolvidas aí no que diz respeito, né, ao fornecimento dos dados, a essa coleta, e eu acho também que precisa ficar clara a finalidade, porque a gente tem visto muitas situações de conflito em que o condômino reclama que os seus dados estão sendo usados e que ele não autorizou, mas talvez faltou explicar para ele qual era a finalidade. Sem o CPF do condômino, você não consegue gerar um boleto para ele pagar a cota condominial. Então, assim, você não precisa de consentimento dele para usar o CPF dele para gerar o boleto da cota condominial. Sem isso, né, você fica impossibilitado de praticar os atos de administração. Então, essa clareza com relação à utilização dos dados, ela precisa existir, o condomínio precisa comunicar mais, as administradoras precisam comunicar mais, né? Elas precisam
pensar no tratamento dos dados ali, né, dentro da administração do condomínio, né? A gente vai falar um pouco daqui das imagens das câmeras. Todo mundo precisa ter acesso às imagens das câmeras, né? Ela precisa ficar no lugar exposto. Qual é a finalidade da captação daquelas imagens? Não é a segurança? Então, tudo isso precisa ficar muito claro. E as pessoas precisam se conscientizar, né, um pouco mais disso na hora de fornecer os dados, inclusive. Jacques, não dorme. Eu não. Posso falar um pouquinho? Lisa? Super à vontade. Antes de mais nada, sua exposição tá maravilhosa, tá bacana. Eu só queria abrir um parênteses aqui, porque é uma questão que de vez em quando as pessoas colocam e dá um puxão de orelha em mim mesmo, tá? Em nós mesmos, né? Você falou num ponto aí do fornecimento de dados. E, de fato, a gente acaba dando mais dados do que precisa, até por vício, né? Estamos acostumados. Quem já caiu num daqueles golpes por celular, etc., não sei se todos já tiveram essa infelicidade, ele sempre começa com a gente fornecendo o que não devia ter fornecido. Eu sempre lembro de um cliente que brigava com o banco, um cara muito rico, que ele brigava com o banco, falava, pô, por que eu tenho que dar meu cadastro para o banco? Meu dinheiro é que está lá, ele tem que dar o dele para mim. Né? Eu não sei, acho que a coisa tem que ser pensada, pelo menos. Tem que ser bem pensada, e aí entra esse princípio da finalidade. Para que é a informação que está sendo pedida e para que é a informação que está sendo dada? Da adequação, até que ponto eu tenho que dar informações? Eu acho que isso é muito importante. E da necessidade, o que o cara vai fazer com isso? Será que eu preciso mesmo fornecer esses dados? Ele precisa saber que tipo de RH que eu tenho, qual é o meu tipo de sangue, para me dar um empréstimo? Não sei. Ao mesmo tempo, ele precisa saber a minha idade para me dar um empréstimo de longo prazo? Sim, é razoável que ele saiba que eu tenho X anos e que a minha expectativa de vida é menor ou maior do que um cara de 20 anos. Então, isso tem a ver com o empréstimo, mas não tem nada a ver com a informação sobre o meu tipo de sangue. Eu acho interessante, tem alguns hábitos que ainda são solicitados e tem talvez sua relação. Vamos voltar para o empréstimo. Ele tem que saber se eu sou fumante ou não? Pode ser um empréstimo de longo prazo, pode ser que porque eu sou fumante eu vou morrer antes e aí o risco dele é diferenciado, ou não. Mas eu acho que essas coisas todas sempre passam pela peneira, e essa peneira que todos nós devemos ter na cabeça, especialmente enquanto gestores, que é finalidade, necessidade e adequação. Até que ponto eu preciso saber disso tudo? Tá? Não estou tentando cegar ninguém com essa conversa, porém, lembrar que precisamos estar atentos, como dizia a música, né? Atentos e fortes. Não dá para ficar falando qualquer coisa sobre nossos dados, etc. A outra coisa que eu gostaria, posso dar uma interrompidinha só? Que eu acho que para a gente prosseguir é muito importante, todos nós lembrarmos que não é só essa lei que rege as nossas práticas dentro do condomínio. Então, nós temos sim a LGPD, temos sim que respeitar a LGPD, mas isso não significa que a gente não esteja numa estrutura legal muito ampla, e essa estrutura legal muito ampla engloba os deveres do condômino e do síndico previstos no Código Civil, engloba até Código Penal. Quando eu divulgo uma informação qualquer errada ou certa, eu posso estar cometendo um crime contra a honra. Então, eu tenho que pensar também nesses crimes que estão no Código Penal, Código Civil, Código Penal. Tem um outro documento, um diploma legal muito importante aqui na nossa conversa, que é a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos nós vimos aquele absurdo, aquele lamentável daquele crime acontecido no Rio de Janeiro,
em que uma criança subiu no elevador, caiu, aquela desgraça toda, aquela desgraça toda. Vamos lá, aquela desgraça toda foi filmada pelas câmeras do condomínio. Até que ponto aquilo podia ser divulgado, não podia ser divulgado. Eu acho que é a típica hora que devia ter sido pensado um bocadinho. Eu tenho um pouquinho de dúvida se todos nós poderíamos ter visto aquela criança subindo sozinha no elevador. Eu vi na Globo, então nem lembro o nome da criança, mas lembro da história. Então, é algo que a gente tem que pensar. Eu acho que talvez esteja ferida a ECA. Nós temos um artigo, me desculpa citar a lei, mas eu tenho o mesmo problema que a Liz, eu sou advogado, então não tem jeito, né? A gente é viciado. O artigo 17 da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele exige o respeito e exige a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, expressamente, abrangendo a preservação da imagem da criança. Então, isso tudo eu acho que nós temos que pensar. E, por fim, eu acho bacana lembrar que agora, em 2022, fevereiro de 2022, foi acrescido um inciso na Constituição Federal. A Constituição Federal tem o artigo 5º. O artigo 5º é aquele que tem dezenas de incisos de direitos e etc, etc, etc. Não me perguntem quantos são, porque eu já não sei. Mas tem o inciso 89, que fala do assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados das pessoas, inclusive nos meios digitais. Isso é uma emenda recente que foi incluída, só para a gente sentir que, quando eu pensar que eu estou respeitando a LGPD, não pode parar o meu pensamento. Eu tenho que continuar o estudo e pensar, estou também respeitando essas outras legislações? Uma não exclui a outra. Era só esse pontinho que eu queria deixar lembrado de cara. E continuo anotando um monte de questão sua, para você, viu? Obrigada, Jacques. Obrigado. Essa questão do gerenciamento de dados, né, ela é muito abrangente, porque esse cuidado que, enfim, aqueles que fazem esse tratamento constante dos dados, e aí a gente está falando do condomínio, né, e também da administradora, a gente vai ver um pouco a diferença daqui a pouco também, mas a gente está esbarrando em muitas questões, por exemplo, de possibilidade de compartilhamento de dados dos condôminos, né, requisições de condôminos de dados. A gente vê situações, às vezes, em que um condômino quer encaminhar uma correspondência para o outro porque viveu uma situação na área comum, né, e aí quer fazer uma reclamação, quer mandar uma advertência ou, eventualmente, até mover uma ação judicial, mas ele não sabe em qual apartamento esse condômino mora, que aquele litígio se deu ali, né, na piscina ou no parquinho, o filho de um brigou com o outro, né, e aí, né, procura o síndico para saber qual é o apartamento e o nome completo, porque precisa mover uma ação judicial contra aquele condômino, né? E é muito delicada essa situação, porque, né, o síndico ele é o guardião desses dados no condomínio. Mas foi instaurada ali uma situação de conflito, né, que eventualmente precisa mesmo que aquele condômino, né, tenha acesso a esses dados para poder tomar as medidas judiciais que entende cabíveis. A gente viu uma decisão recente, né, de um caso que um condômino, né, nessa situação, moveu a ação, o síndico, como negou o fornecimento dos dados, o condomínio foi incluído no polo passivo da ação para que, né, numa obrigação de fazer, informasse os dados, para que depois o condômino pudesse ajuizar a ação, né, contra o vizinho que, enfim, estava envolvido ali numa situação de conflito. E o juiz concedeu, né, o pedido da inicial, determinando que o condomínio informasse os dados.
Mas os condomínios ainda estão muito resistentes, né, com relação ao fornecimento de dados. Eu acho que isso é um pouco natural, porque ainda não se sabe muito as consequências, né, desse fornecimento de dados. A gente está numa fase de maturação, né, do entendimento jurisprudencial até com relação a esse tema. A gente não viu ainda, né, muitos litígios relacionados a isso e, enfim, acho que fica mesmo um pouco de receio e as recomendações têm sido, né, sempre num sentido mais conservador com relação à utilização e fornecimento desses dados. Acontece também muitas vezes com relação a questões que envolvem, né, ocorrências em delegacia. Né, eu vejo que sempre tem a negativa do condomínio, olha, se você vai fazer um registro de ocorrência, pede que o delegado, né, nos encaminhe um ofício e aí a gente manda, né, as informações ou as imagens das câmeras, né, que estão registradas, mas a gente não vai fornecer, né, para o condômino que está envolvido ali naquela situação de litígio, até porque o que eu percebo também, e isso é uma coisa que às vezes até eu chamo assim para discussão, né? Imagens de câmeras de segurança, quando elas são vistas por alguém que está emocionalmente envolvido naquela situação e que não tem a capacidade técnica adequada para avaliar ou concluir algo que está ali registrado naquelas câmeras, é muito perigoso. Porque muitas vezes envolve situações muito passionais, né? E aí, você fornecer aquelas imagens, dependendo do que está registrado ali, da quantidade de pessoas envolvidas, né, é realmente um pouco temerário, né, por conta das consequências que aquilo ali eventualmente pode trazer, por conta de uma conclusão até inadequada, né, com relação a uma análise isolada da imagem, né, e vista, né, por alguém que está emocionalmente envolvido. E eu vejo que, de modo geral, quando envolve, né, registro de boletim de ocorrência, o que normalmente acontece é isso mesmo, né? O delegado é informado e ele encaminha um ofício para o condomínio e o condomínio normalmente envia, né, um link com as imagens das câmeras ou até mesmo manda um pendrive na delegacia. Isso tem acontecido de forma simples, assim, não é um processo demorado, não tem muita discussão, né? E eu sinto que os condomínios ficam mais seguros quando o procedimento acaba acontecendo dessa forma. Tá? E você acha, Lisa, que valeria a pena o condomínio estabelecer essas regras num regimento interno, alguma coisa assim? Porque é complicado para o síndico também negar ou entregar. Eu achei bacana que você lembrou que imagem vista por quem está no jogo passional é complicado, né? E não é a única hipótese em que se lembra que as informações têm que ser destinadas a quem saiba ler. Quando você faz um exame de laboratório, é igual. Isso aqui é para o médico, não é para você. Né? É seu, mas é para o médico ler. Você acha que valeria a pena um regimento interno prevendo isso? Jacques, os condomínios têm, né, essa possibilidade que é incrível para muitas situações, e essa não escapa. Condomínio é sempre, né, uma mini sociedade ali que tem suas características peculiares, né, e a legislação que trata do tema, ela é ampla, né, ela é para tratar questões gerais genéricas. Eu acho que, e quanto mais claro, né, essas questões que surgem no dia a dia do condomínio e que eventualmente trazem, né, dúvida com relação ao posicionamento do síndico, se ela estiver ali clara no regulamento interno, porque a gente já viu situações de síndicos que, assim, eles chegam para a gente e falam, olha, o litígio entre eles, entre esses dois condôminos, está muito claro. Se eu fornecer as imagens, um deles vai entrar com ação contra o condomínio, reclamando que eu forneci as imagens. Se eu não fornecer as imagens, o outro vai entrar com ação para que eu forneça as imagens. Então, assim, eu já estou envolvido numa demanda judicial. Então, já que eu já estou envolvido numa demanda judicial, eu prefiro pecar pelo excesso, ser mais cuidadoso. Então, eu não vou fornecer e eu vou esperar que o juiz determine que eu forneça. Porque, de um jeito ou de outro, eu já estou envolvido nessa briga. E eu não tenho uma regra clara. De repente, se tivesse essa regra no regulamento interno, ele ficaria numa situação muito mais confortável, né? E as partes, né, não entrariam numa situação de litígio com o síndico, porque muitas vezes o síndico ele é muito pressionado por conta disso.
né? E aí ainda corre o risco do judiciário dizer não é da minha alçada, isso é um problema de vocês. E o judiciário se negar a dar a solução, como a gente tem visto o judiciário se negando algumas vezes a dar a solução por várias regras, até processuais, aí que incidiram. Tá. Agora, se eu puder dar um pitaco nessa tua última frase, lembrar que mesmo essas informações não são para todos os condôminos, são só para os envolvidos. Eu acho que um hábito que devia ser lembrado, inclusive agora, que todo mundo tem grupo de WhatsApp do condomínio, né? Tipo, eu não quero saber se o vazamento do 10 está pegando no 9 e sujou o casaco da moça do... Não é da minha conta, não só me aborrece, só me entope a minha lista de entrada, não é da minha conta. Eu adoraria saber de um bafão, de uma fofoca, mas também não é da minha conta, né? Não posso saber dessas coisas, sob até pena de alguns crimes. Então, eu acho interessante as pessoas estabelecerem a velha prática de, olha, vou responder no seu número privado, só basta isso. A comunidade sabe que está sendo atendida a demanda, mas não sabe de mais nada. E os interessados têm o seu direito preservado, a sua resposta, etc. Acho que como você disse, é uma nova prática que nós precisamos aprender e implementar, não é isso? Sim, exatamente. Nós estamos aprendendo a duras penas, mas estamos, né, tentando. Eu estou morrendo de medo, porque eu estou para mudar para um condomínio. Eu moro em casa. Tá tudo bem. Mas eu digo que todo mundo que trabalha com condomínio precisa se envolver de alguma forma no seu próprio condomínio para entender a emoção que está envolvida quando é o seu. Sim. Você começa a olhar o seu cliente de outra forma. Porque para a gente, muitas vezes, que está de fora, né, essa questão da câmera é muito clara. Às vezes eu falo, gente, você fornecer essa imagem pode causar um estrago na vida de várias pessoas. Porque, assim, quando você está emocionalmente envolvido, é muito diferente. Então, Jacques, entre no conselho do seu condomínio minimamente para viver essa experiência. Aliás, falando de câmera, muito recentemente me perguntaram o seguinte, quem está cometendo a filmagem, que está filmando, gravando, etc., não é um condômino do meu prédio, do meu condomínio. É um condômino, uma máquina muito potente no vizinho. Olha que interessante a invasão de privacidade, dá nome de filme até, né? Mas invasão de privacidade cometida fora do âmbito do meu condomínio. O que eu vou fazer? Como é que eu reclamo disso? Né? Então, olha como amplia o problema para fora do condomínio até. E aí, a gente até vai buscar as mesmas regras que nós estamos falando aqui, embora no âmbito do direito de vizinhança, mas é a mesma coisa, é também delegacia, etc, etc, etc. Sim, sim, os remédios são esses mesmo. São. Bom, essa questão da necessidade de um canal específico para tratar, isso também tem sido uma dificuldade, né, de implementação nos condomínios, e é muito cultural também, né, o canal é o mesmo para tudo, e pode ser que funcione também. O que precisa é funcionar, existir esse canal, eu acho, para que, enfim, as demandas, né, relacionadas à LGPD elas sejam devidamente tratadas. Né? As questões relacionadas à inadimplência, né? Acho que tem duas questões aqui. Primeiro, mas como é que eu posso passar os dados para o escritório de advocacia que vai fazer a cobrança? A finalidade é a cobrança, o síndico é obrigado a cobrar. Então, não tem dúvida, né? Precisa, mas também não precisa passar todos os dados, né? Quais são os dados que o advogado precisa para fazer essa cobrança? Acho que o advogado também está exercendo ali a sua profissão, ele também segue regras, né, que são estabelecidas pela OAB com relação ao sigilo, e ele também precisa tratar esses dados da forma adequada e dar a finalidade necessária, né, utilizando ali para a distribuição da ação de cobrança. E tem a questão também relacionada à inadimplente, né, da publicidade desses dados.
porque eventualmente isso entra na pasta de prestação de contas, você precisa na Assembleia aprovar um rateio extra para poder cobrir inadimplência. E aí, acho que a gente sempre tem, né, recomendado usar um pouco de bom senso. Né? Você está falando de um rateio para cobrir uma taxa de inadimplência, mas qual é a necessidade de você falar o nome desse condomínio na Assembleia? Constar da ata que vai ser distribuída para todo mundo. Né? Você está discutindo ali o rateio. Menciona as unidades, né? Porque existe um limite, às vezes, tênue, né? Entre você ser transparente na prestação de contas e expor demais o condômino sem necessidade. Então, a inadimplência precisa ser tratada com cuidado, porque, né, a gente vê condomínios, às vezes, que tratam isso, né, como eu digo que a inadimplência também precisa ser dado o remédio certo, né? Quero expulsar, quero expor, quero colocar o nome dele, não. A lei te indica qual é o remédio para inadimplência condominial. Você precisa distribuir a ação de execução de cotas condominiais. Né? Ali ele já está pagando os encargos, juros, multa, atualização, honorários, né? Ele já está sendo penalizado de alguma forma. Mas expor, não. Você pode ser penalizado aqui com relação a essa exposição. Bom, permite, aí entra também o lance de coisas que estão disponíveis fora do condomínio, né? Então, eu vi que alguém perguntou, e para o inquilino, eu posso fornecer os dados do condômino? Esses dados ou estão no contrato que ele, inquilino, assinou com o condômino, certo? Ou é lá que ele vai extrair os eventuais outros dados que ele queira. Digamos que ele queira saber a matrícula do imóvel. Ele vai ter que se dirigir a uma certidão, a um cartório e pedir uma certidão. Vamos lembrar que o síndico não é assim um despachantão também, ele não tem que fazer tudo, não é? É dentro do adequado, é sempre dentro do adequado. E sempre que houver, eu acho que a gente tem que defender os síndicos também, tá? Eu me preocupo muito com as pedras que o síndico toma por fazer ou não fazer. Então, tudo que for possível o cidadão fazer nos meios normais, cartórios, pesquisas, Serasas, etc., que faça. Não é o síndico que tem que fazer. Mesmo que isso não quebre individualidade nenhuma. Está lá, mas não é ele quem tem que dar. Eu acho que o síndico tem que pensar 2 vezes mesmo antes de fazer as coisas. Sim. É necessário ter esse cuidado, né? E essa questão toda da preparação para lidar com esses dados, né, Jades, ela é muito complexa. A gente tem visto, né, muitos síndicos querendo imputar às administradoras, né, essa responsabilidade pela adequação à LGPD. Essa preparação e essa adequação, ela é muito peculiar de cada condomínio, né, e ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Porque, primeiro, existe uma necessidade de fazer um mapeamento do que está sendo tratado, até para identificar, o condomínio ele tem todos esses dados aqui, ele precisa ter esses dados todos, então vamos tirar da base de dados o que não precisa, porque estando com isso aqui na base de dados, a partir do momento que eu estou com eles, eu fico responsável por eles. Então, se eu ficar, né, responsável pela menor quantidade de dados possível, a minha chance de né, sofrer alguma penalidade diminui também. Então, precisa ser feito um mapeamento, né? É necessário entender o fluxo de movimento de dados ali naquele condomínio, é necessário entender até a estrutura física, né? Para ver o que é possível fazer, aonde está sendo armazenado, né? E aí envolve também treinamento, porque esses dados eles são tratados eventualmente por funcionários dos condomínios. Então, esses funcionários precisam entender, né? Outro dia teve um acidente aqui na esquina do meu prédio, e aí a tela com as imagens, né, do acidente estava aqui na portaria. Eu cheguei, tinham 4 porteiros filmando assim as imagens com o celular. Com certeza, aquilo, né, foi pelo WhatsApp para um monte de gente, mas assim, não foram treinados, né? Ou, enfim, mas envolve treinamento de pessoal, envolve conscientização daquela comunidade, envolve comunicação, né? Precisa eventualmente ter um roteirozinho, né? Uma explicação, alguma coisa que fique disponível para quem tiver dúvida, que indique as regras, que destaque, né? Quais são os dispositivos da lei, né? Relevantes para que todo mundo tenha conhecimento. Nem todo mundo pega
a Lei Geral de Proteção de Dados para ler na sua íntegra, né? E consegue entender também a aplicabilidade ali para aquele condomínio, né? Você precisa revisar os contratos com os terceiros, com os prestadores de serviços, com os funcionários, né? Eventualmente, né, ajustar o regulamento interno para incluir, né, situações como essa. A gente já tem visto hoje muitos condomínios fazendo isso, né? Estão aproveitando para revisar convenções por outros motivos, já estão incluindo algumas regras, né? Acho que faz muito sentido. Então, essa adequação, ela é necessária, né? Ela é trabalhosa, ela precisa ser feita por um profissional qualificado, né? Adequado, que entenda de administração de condomínio, que tenha o conhecimento jurídico adequado também, né? Porque com isso o condomínio, né, consegue mitigar possíveis problemas que venham a ocorrer, né, relacionados ao descumprimento ali daquelas normas. Então, os fornecedores, os prestadores de serviço, eles precisam estar adequados à LGPD. Então, se você tem um prestador de serviço que você percebe que não está armazenando os dados da forma adequada, ou que não está te fornecendo as informações quando solicitadas, ou que o contrato não está adequado, né, que não tem ali quais são as regras, né, que precisam ser cumpridas especificamente com relação àquela prestação de serviço, você precisa, né, de alguma forma tentar essa adequação. Bom, agora vamos falar das assembleias, né? Isso aí tem sido motivo de muita polêmica, e o principal motivo de polêmica envolvendo as assembleias de condomínio, né, considerando agora essa prática, né, que, enfim, veio com a pandemia da realização das assembleias em formato virtual, e que, enfim, a gente teve também a inclusão aí de novos dispositivos no Código Civil que regularizaram de vez, né, a realização dessas assembleias virtuais, eletrônicas. A gente começou a ter muito problema com relação a essas imagens, né? As pessoas querem assistir a assembleia como quem assiste novela. E elas não vão às assembleias, depois pedem as imagens para assistir o que aconteceu, ou elas estão na assembleia e querem revisar a ata que receberam, porque acham que na ata não estão, né, registrados todos os debates que aconteceram naquela ocasião, ou elas não concordam com, enfim, alguma coisa que foi registrada, ou elas querem eventualmente mover uma ação judicial. Mas aqueles dados que estão ali, eles são dados considerados sensíveis e não recomendamos que sejam fornecidos, né? A responsabilidade por essa guarda é do síndico. Essas imagens, né, são da Assembleia. Acho que é muito importante, né, deixar claro para todos no início da Assembleia que o objetivo da gravação é único e exclusivamente auxiliar na redação da ata, né? Porque ajuda mesmo, né? E eu acho até que eu tenho visto alguns gerentes de condomínio agora gravando as assembleias presenciais com áudio, porque já se acostumaram a fazer a ata com o auxílio de alguma gravação, né? E realmente faz sentido, às vezes você consegue tirar alguma dúvida, né? Você tem uma segurança ali com relação à redação daquela ata, especialmente nas situações de muito conflito. Mas você fornecer essas imagens, né, para terceiros, até porque com a facilidade que a gente tem de trânsito dessas imagens hoje em dia, é muito difícil você garantir que aquela pessoa vai somente assistir aquilo e não vai disponibilizar que aquela imagem, por algum motivo, sei lá, vai viralizar, especialmente quando a gente está falando dessas situações de conflito. Então, é sempre importante, né, deixar claro no início da Assembleia, registrado, que a finalidade é essa, auxiliar na gravação. E eu tenho recomendado também, toda vez que essas imagens são fornecidas para o presidente e secretário, né, que eles eventualmente assinem um termozinho para que eles tenham a ciência de que eles não podem disponibilizar essas imagens para ninguém, que caso isso aconteça, né, eles podem ser responsabilizados por isso, porque aí você transfere essa responsabilidade que inicialmente é do síndico, do condomínio, né, para aquele que realmente precisa para uma finalidade que foi aquela anunciada ali no início da Assembleia, né, que indica, né, essa necessidade de gravação. Lisa, o que você acha de uma previsão já expondo o seguinte, deixando muito claro, às vezes talvez até no próprio edital, dizendo, olha, a Assembleia vai ser gravada ou vai ser filmada, e essa gravação e esse filme vão ser descartados tão logo aprovada a ata. Simples. Eu acho que com isso nós resolvemos alguns problemas. Primeiro, ninguém vai poder dizer que não sabia. Segundo, está clara a finalidade
da gravação, da filmagem, e também está clara a questão do arquivo, né? Até quando eu tenho que arquivar? Isso é uma pergunta que todos nós fazemos sempre. Até quando eu tenho que arquivar esses dados, não é? Tudo bem que hoje é fácil arquivar dados eletrônicos, com R$10 você tem uma montanha de arquivo, mas não é interessante ter, inclusive. Eu acho que essa previsão seria válida, na minha opinião. Não, é perfeito, Jacques, até porque quando você indica já que existe um prazo para descarte, você ratifica o entendimento de que a finalidade, depois de suprida, né, não existe mais razão alguma, né, em hipótese alguma, de manter aquela gravação, porque assim, a ata registrada, né, e eu acho até que eventualmente registrada e a gente tem sugerido muito isso, né, prazo para impugnação de ata. Exato. Né? Então, superada o registro da ata, né, concedido um prazo X para impugnação, nada aconteceu, essa imagem vai ser descartada, porque você Exato. ratifica o entendimento, né? Perfeito. É interessante ter até base no comportamento do judiciário, que descarta os processos físicos depois de uma determinada gravação, que sempre queimou os processos, incinerava os processos depois de um determinado prazo. Eu acho que são sempre os três irmãozinhos, né? Finalidade, adequação, necessidade. Furou um deles, lixo. Perfeito. É isso. E outra coisa também que tem sido muito questionada é esse registro, né, dos dados na ata e na lista de presença. Acho que, como a gente falou aqui agora há pouco, né, com relação aos inadimplentes, precisa tomar cuidado com o que você registra na ata agora também, né? Ontem a gente até conversou um pouco, né, sobre a questão da injúria, da discussão, como se registra, né, numa ata. Acho que precisa tomar cuidado, pensar na finalidade, se aquilo, né, se aquele conflito estava relacionado a algum item específico de pauta, porque agora está começando a surgir a prática também. Ontem eu falei com vocês, eu estava revisando uma ata de 40 páginas. As pessoas, com essa de gravar, estão querendo que seja feita uma transcrição, né? E aí a ata não cumpre também a sua finalidade, porque qual o objetivo de você registrar aquelas deliberações numa ata? Você tem um registro do que foi discutido, tem um histórico das decisões tomadas pela comunidade, e aí você depois tem um documento que é distribuído para todos, para que aqueles que não estavam presentes na Assembleia tomem conhecimento, né, das deliberações ali tomadas e respeitem aquelas deliberações também. Enfim, para os que estavam na Assembleia ou saíram mais cedo, né, terem conhecimento de tudo que aconteceu ali, porque as decisões tomadas em Assembleia, elas têm um impacto para cada um dos condôminos que vivem naquele condomínio. Só que quando você distribui uma ata de 40 páginas, as pessoas não leem. Então, perde a finalidade, né, de dar conhecimento. E você está produzindo uma prova judicial, pensando num litígio de um assunto que muitas vezes, né, a Assembleia ela é o fórum para discussão enfim, para entendimento daquela comunidade. Então, precisa pensar nesse registro de dados e pensar também nos nomes que estão sendo citados ali. Né? A gente sempre recomenda tratar a comunidade privativa e o número, evitar falar nomes, quando a gente vê que tem uma situação de conflito que pode, né, de repente, trazer alguma situação vexatória, ou que pode incomodar de alguma forma. Às vezes as pessoas falam as coisas ali no calor da emoção, mas depois se arrependem, né? E aí fica aquele documento ali registrado. Né? Acho que a gente precisa pensar que a gente vai encontrar com as pessoas no elevador, né? Tem que... Esse é o grande drama do condomínio, né? A gente cruza no elevador depois. Exato. Eu sempre falo, gente, vocês estão me levando para brigar, mas eu brigo aqui e vou embora para minha casa. Vocês vão continuar aqui se encontrando, né? É muito diferente. Então, precisa pensar nisso na hora de registrar. Né? E a lista de presença é a mesma coisa. Não tem razão para, né, colocar CPF, RG, já tem esses dados. É que muitas vezes as administradoras também usam essa oportunidade da Assembleia para atualizar cadastro. Então, porque tem sempre aquele condômino que você pede, ele, né, você fica lutando para conseguir o e-mail, né, que ele quer ainda, mas elas usam para bater, às vezes, as informações, para atualizar o cadastro. Mas acho que o jeito não é esse o correto, né? Porque, e essa ata também não
existe a menor necessidade de você encaminhar essa ata para registro com a lista de presença e esses dados todos, e menos ainda depois de distribuir para todo mundo. Que isso é um outro problema, né? Você está circulando, né, muitas vezes para 400 pessoas, uma lista de presença que tem o e-mail de todo mundo. Às vezes a pessoa não quer ser incomodada. Ela está fornecendo um e-mail ali na hora de assinar a lista de presença. Para quê? Será que precisa? Né? Eu acho que precisa questionar se realmente é necessário. Agora, menos ainda distribuir essa lista de presença com o nome completo de todo mundo, e-mail, muitas vezes, enfim, outras informações. Então, acho que essa questão da lista de presença precisa tomar cuidado. A lista de presença ela só é obrigatória quando você... É obrigatório o registro, né, com a ata, quando você está falando de alteração de convenção. Aí é diferente, o processo é outro. Mas as atas corriqueiras, né, a gente está encaminhando tudo para registro sem a lista, né? Os cartórios não estão exigindo, eletronicamente especialmente. Doutora Eu não sei aí. Aqui ele pede a lista de presença, sim, mas não com todos esses dados. Tá. Mas aí na hora de distribuir, vocês também não distribuem a lista de presença, só as atas. Só as atas, exatamente. Perfeito. Eu vou pedir desculpa, doutora Lisa, na verdade nós estamos com o nosso tempo esgotado, olha como o assunto é interessante, como traz bastante questionamento, né, para todos, e nós temos algumas perguntas, algumas interações no chat, que seria bacana se a gente usasse esse tempo que falta para a gente responder essas questões. Sem problema. O material depois eu disponibilizo para vocês, Ivana, também, e a gente também fica à disposição depois, né? Ótimo, muito bom. Até gostaria de colocar um questionamento que foi colocado aqui no chat, que diz respeito ao seguinte: em relação a esse compartilhamento de dados, que foi tão falado aqui, né, do cuidado que o síndico tem que ter, e que parece que ainda é um pouco subjetivo as situações, né, a gente nunca sabe qual é a situação que ele tem que fornecer ou quando não tem, mas tem que se usar de cautela, como disse o Dr. Jacques. Aí o questionamento foi colocado é o seguinte: sendo o condomínio uma sociedade, uma associação que tem cotas parte, que cada um é coproprietário, esse coproprietário, ele não teria direito de ter algumas informações? Ele tem. Posso? Claro, Charles. Deixa eu descansar um pouco. Ele tem todo direito, quem não tem direito de saber o que está acontecendo sou eu que estou fora do condomínio, exceto se for necessário, certo? Então, sim, ele tem, não é uma sociedade, é uma outra história, mas ele tem direito, e é daí que nada impede que na prestação de contas diga temos um condômino inadimplente. Também eu acho que nada impediria, a rigor, de dizer onde está o seu dinheiro? Está no condômino inadimplente do apartamento 101. Não precisa dizer quem é o dono, nada disso. Tá? Até aí eu acho que estamos dentro da razoabilidade, que é uma quarta palavra que talvez a gente deva ter em mente. O que é razoável? Não é? Lembrando que razoável não é o que eu acho, razoável é o que todos acham, né? Não tem... Eu só não concordo com isso. O que eu acho é razoável, mas tem que ver, tem que medir essa temperatura aí de todos. Então, ele, sim, tem esse direito. Eu acho interessante, porque eu vi aí de perguntar, alguém perguntou aí, devo perguntar antes se posso gravar? Eu acho que não. A rigor, sim, mas aí você corre o risco de falar, não quero que grave, né? Não quero que grave, por qualquer razão, E aí, o que eu faço? Você já começa brigando, né? Já começa brigando. E eu acho que eu até lembro, vou até confessar para vocês, eu lembro de uma audiência que uma advogada estava se estranhando com o juiz do outro lado, e ela chegou com alguém para gravar a audiência, para filmar a audiência. O juiz, quer gravar, grava. E ele teve... onde é que a coisa pegou? Foi quando ele me perguntou, doutor, o senhor que está do outro lado, o senhor autoriza a ser filmado? E eu respondi, de jeito nenhum, não estou arrumado hoje. Né? Pronto. Está criado o problema. Está criado o problema. Esse fato é real.
Mas já está todo mundo acostumado a ser filmado, né? Então, ser gravado. Também tem uma coisa, eu sei que nós estamos numa época que todo mundo fica espalhando fotos e selfies, etc. Isso, cada um espalha o seu, né? Se eu quiser espalhar os meus, eu espalho. Agora, eu não posso espalhar o de mais ninguém, tá certo? Então, o que eu faria seria, novamente, avisar antes da Assembleia. Essa Assembleia vai ser filmada / gravada para fins de elaboração da ata. E aí, como a gente sempre fala de finalidade, quando a gente fala de LGPD, então, eu acho que vamos lembrar a finalidade. Se a finalidade é fazer uma ata, e se uma ata, conceitualmente e legalmente, é o retrato escrito do que foi deliberado, então vamos lembrar, eu não preciso contratar um romancista para fazer uma ata. Essa ata que a Lisa falou de 40 páginas é um verdadeiro absurdo. Não sei nem se... Né? Não tem muita coisa escrita, não duvido que tenha algo que salve lá. Então, eu diria que também a ata a gente tem que repensar e, quem sabe, implementar algo que alguns já estão fazendo, dizendo, ata o que é? Quantos estavam presentes? Esse quórum é suficiente para quê? Os pontos discutidos foram os seguintes, as votações foram 20-40, 20-2, não importa, tá? Pronto, está definido, é para isso que nós queremos. Eu não quero ler a ata para saber se fulano xingou o outro, não me interessa, não me interessa. Até porque, por isso que eu quis lembrar aquela hora do resto das leis. Todos os outros eventos, se ocorrerem, se desagradarem, se motivarem algum litígio, são provados por todos os outros meios. E, finalmente, nada impede que alguém que queira brigar notifique aí sim o condomínio, não para mostrar a gravação, mas para preservar especialmente a gravação pelos próximos meses, 3 meses, digamos, até exigência de um juiz ou não. Pronto, eu acho que fica guardadinho, está tudo preservado, sem maiores problemas, sem estragar o andamento. Eu não posso prejudicar o trabalho do secretário da Assembleia, que precisa registrar tudo aquilo e pode esquecer, pode errar, sei lá, normal. Tá? Então, é por aí. Então, novamente, eu digo, inspirado nas atas de transcrição de audiências judiciais, que têm funcionado tradicionalmente, sem qualquer impugnação. Não é? Eu acho que é por aí. Perfeito, isso mesmo. Muito bom. Com relação a... Eu estou vendo aqui, estou me adiantando, desculpe, devido ao tempo. Atualmente temos moradores que fazem gravações de áudio e imagem. É o seguinte, eu não posso proibir ninguém de gravar. E vamos voltar. Eu tenho um desafio para você, Lisa. Vamos falar... Não, porque eu acho que tem a ver com aquela condenação da construtora em 2020. Foi a primeira que saiu nos jornais, né? Que eu saiba. De uma construtora que foi condenada por divulgar dados de um adquirente. Essa construtora foi condenada por divulgar dados de um adquirente. Ela foi condenada. Demorou 1 ano, não é tanto tempo dentro do nosso sistema, para o Tribunal de Justiça revogar essa condenação e dizer, não, está liberado, não está condenada, não. Qual foi, na minha opinião, o tópico ali? Foi quem divulgou. Lá naquele caso, aquele adquirente tinha dado seus dados para um monte de gente, para um monte de, não só prepostos dessa construção, mas de outros também. Então, simplesmente não dava para saber quem foi que passou os dados dele para o fornecedor de um material qualquer. Eu acho que aí a gente volta nessa pergunta que foi feita. Se eu asseguro que eu não passei os dados, se alguém passou, o problema está com ele. A gente pede para não acontecer. Mas nós não temos, acho que não temos o poder de fazer aquelas reuniões hipersecretas, etc., dizendo, olha, aqui ninguém entra com celular, deixa celular lá fora. Com toda franqueza, isso eu não consigo nem nas minhas reuniões, que eu peço para não trazer celular, não é por segredo, é para não me aborrecer mesmo a interrupção.
mas não dá, a gente não consegue, né? Então não adianta a gente querer, ninguém vai fazer uma gravação secreta, vai sim, e daí? Tá? Também cabe a nós nos comportarmos no que a gente fala, diz, etc., né? E lembrar, olha, pode ser que tenha alguém gravando, pode ser que amanhã eu esteja na internet, né? Então, vamos nos cuidar, né? Acho que eu não sei se com isso a gente responde essa pergunta. Essa questão da prova, né, Jacques, nesses casos é muito delicada, porque eu vi um outro caso aqui também de uma imagem que foi divulgada no grupo de WhatsApp e o condômino ajuizou ação contra o condomínio. Mas ele não conseguiu provar que essa imagem foi incluída no grupo de WhatsApp de um registro de câmera do condomínio. Então, porque assim, hoje em dia a gente tem muita imagem circulando, as pessoas filmam tudo com muita facilidade, né? Então, ele não conseguiu provar. O juiz não ficou convencido de que aquela imagem ela foi distribuída para aquela comunidade toda, originada de uma câmera do condomínio. Entendeu? E é delicado isso, né? Por isso até esse cuidado na hora de fornecer as imagens da Assembleia, porque assim, uma vez que você fornece para o presidente e secretário, você tem aí já 3 pessoas, você tem o condomínio, o presidente e secretário. Depois, como é que você prova qual deles Não prova. chegou lá? Não prova. É muito difícil, a gente ainda não consegue esse nível de rastreamento, né? Talvez isso aconteça com o desenvolvimento da tecnologia, a gente consiga, né, ler esses dados, entender a origem de uma outra forma, a gente consiga travar. Eu não sei, eu fico imaginando, né, que tem aí uma série de questões tecnológicas que precisam ser resolvidas para acompanhar a LGPD. E para nos trazer mais segurança com relação ao cumprimento dessas normas, inclusive. Mas hoje a gente não tem. Então, essa questão da prova ainda é delicada. Esse caso da construtora, né, acho que foram 2 questões. Primeiro que o tribunal entendeu que a lei ainda não estava vigente na época do fato, né? Então, isso foi um ponto, né, que excluiu. E foi isso. O condômino ele começou a receber muitas ligações, né, de lojas de decoração, cortina, enfim, arquitetos, mas ele estava naquela situação que muitos se veem, né, de comprar apartamento e que visitam muitas construtoras e que é isso, eles fornecem os dados de forma indiscriminada, como todos nós ainda fazemos um pouco, né? E qual é a origem? Como é que você prova isso? Hoje em dia isso realmente é muito difícil. Ainda né? A prova é complicada. É complicado. Eu tenho uma pergunta aqui no chat que fala o seguinte: em caso de condomínio com serviço terceirizado, monitoramento, segurança, portaria, o que o condomínio deve exigir de documentação dessas empresas? Olha, inicialmente esse contrato precisa resguardar o condomínio, né, com relação a algumas questões. E outra coisa também que eu acho que tem acontecido muito, né, aproveitando, tá todo mundo um pouco panicado também com esse negócio de LGPD, né? E aí, assim, tudo quer acrescentar 5 páginas no contrato por conta de LGPD. E aí repete aquilo que já está na lei. Né? A gente já tem uma lei que diz algumas coisas, não precisa dizer de novo no contrato. Tudo quer assinar um monte de coisa, né? Acho que não precisa ser tanto também. Acho que, né, os cuidados básicos precisam ser tomados. Agora, vai depender de cada tipo de prestação de serviço, né? Se esse serviço eventualmente trata dados, quando a gente trata de terceirizado, por exemplo, serviço de portaria, né? É interessante você cobrar que aquele funcionário seja minimamente treinado. Avaliar o contrato para tentar entender o que está estabelecido ali com relação, né, às obrigações, até com relação ao treinamento. Né? Tentar entender como essa empresa está armazenando esses dados, né? Se ela está usando o software adequado, se ela está estabelecido um prazo para ela descartar esses dados, porque tem muitas empresas até que as imagens elas vão direto para alguma nuvem do condomínio, não fica nem armazenado com a empresa, né? Eu acho assim que quanto menos esses dados circularem, melhor. Você, de alguma forma, é responsável por aquilo. Então, se você puder ficar com ele ali, né, sem criar muito degrau, melhor. Então, e aí... Minimamente, então, teria que saber
como que a empresa está tratando esses dados, armazenando e tudo mais. Se me permite, eu não preciso, nos meus papéis, nos meus documentos, dizer este contrato está de acordo com a LGPD, este contrato está com o Código Civil, estou respeitando a Constituição, não preciso nada disso. Eu tenho que fazer isso, independentemente de estar escrito. Entretanto, a gente aprende com a experiência que é bom alertar as pessoas de que, olha, tem uma lei aí, né? Tem uma lei regendo. Pergunta lá para o seu advogado o que essa lei diz a seu respeito. Então, uma prática que eu gosto é se compromete o fornecedor a respeitar a LGPD. Por algo assim, obviamente as pessoas escrevem muito melhor do que eu, mas basicamente com esse cuidado. Tá? Isso em primeiro. E depois uma regrinha prática, que eu realmente gosto de regrinhas práticas, que são as seguintes: no próprio contrato dizer, os dados serão obrigatoriamente descartados, tão logo utilizados para o fim a que se destinam, né? Ou decorrido, sei lá, X anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Eu acho bacana a gente estipular regras de descarte, de destruição das coisas. Eu não quero, daqui 10 anos, ter que pensar. O nosso sistema legal todo combina com isso. Para tributário, eu tenho uma regra de 5 anos de prescrição, que é o tempo que podem me pegar no pé. As regras de prescrição aquisitiva também são assim. A prescrição das ações, as decadências são prazos. Por quê? E qual é a finalidade disso tudo? Não é para perturbar ninguém. Não é para perturbar ninguém. A finalidade disso tudo é serenidade, é paz social. Eu não quero me preocupar com aquela cobrança que me fizeram há 8 anos atrás. Acabou, cara. Se não cobrou, acabou. Tá? Não quero imputação desse jeito. Então, acho muito importante fixar prazos. Com isso, o condomínio vai estar tranquilo. Até porque, no condomínio, nós temos aí uma complicação. Quem é condômino hoje pode não ser daqui a 1 ano. E tem outro. E aí começa aquele bolo todo. Quem é administrador hoje pode não ser administrador desse condomínio daqui a 1 ano. Então, temos aí no bolo. Então, é bom. Finais, é dar final. Saber encerrar é uma boa medida, legal, até pessoal, né? Encerrar as coisas de um jeito correto. Eu acho importante. Isso é uma coisa que não é cultural também, né, Jacques? Não. Você vê a quantidade de procurações que são assinadas sem prazo. Sim, não é cultural. Não é cultural. Começar com isso. Eu acho que é muito pertinente mesmo para essas questões de LGPD. Nós estamos quase no final, mas tem um questionamento aqui que é interessante. Tem um questionamento colocando o seguinte: e se o síndico utiliza mídia social, o Instagram, por exemplo, para divulgar o trabalho dele, e nesse trabalho ele divulga imagens do condomínio? Isso estaria errado? Olha, a gente vive situações também que às vezes querem gravar um anúncio, prédio comercial, às vezes tem muito isso também, né? A pessoa quer promover a loja, quer fazer um vídeo corporativo da clínica odontológica, né? E aí quer filmar aquele caminho dentro do condomínio para chegar, né, na clínica. Jacques, desculpa, eu te interrompi, mas não, sério. É um problema, é isso aí, é um problema. Sim. Eu novamente lembraria da série de regras que tem, né? Então, para eu filmar do lado de fora, né, é bacana, mas para eu filmar do lado de fora, às vezes eu tenho que pegar autorização até da cidade, do município. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu lembro tem um departamento, não sei nem se é uma estatal ou não, mas tem um departamento que autoriza você a filmar ruas, etc. Imagens, estátuas, etc., prédios públicos. Quando eu filmo um prédio, eu talvez esteja atingindo algum outro direito dentro do condomínio, então dentro do prédio, que é quando eu começo a entrar o interesse mesmo dos condôminos e do condomínio, mais diretamente. Eu acho que dependeria de uma autorização dos demais. Dependeria de uma autorização dos demais.
Tá? Não É tem... muito difícil, né, você fazer essa captação de imagens sem deixar claro que você está naquele condomínio. Alguém vai identificar de alguma forma. É uma imagem, né? Sim. É verdade. É verdade. Depois que está feita a publicidade, para você voltar atrás, né? Hoje em dia as imagens se espalham com muita facilidade. Né? A gente tem visto isso também com situações, por exemplo, de locação de curta temporada. Às vezes tem prédios que têm muita área comum, piscina, sauna. Os condomínios estão começando a ficar incomodados com isso, porque essas pessoas vão muitas vezes passar a semana de férias, né? E aí elas se sentem mesmo no resort e fazem filmagens, né? A gente já teve casos assim de influencer que postou no YouTube, né? E tava lá, piscina do prédio, os condôminos, né? Porque tem um pouco do conceito, né, de uso, né, residencial, que aqueles que moram ali já estão com aquilo incorporado. Mas o cara que está de férias, né, na piscina, ele está se sentindo realmente num local de férias com piscina. Então, muitas vezes essa captação de imagem ali para promover um canal do YouTube, para falar, porque nesse caso foi isso, veio participar de um evento aqui em São Paulo, e aí, né, ficou fazendo, né, live e contando, enfim, participando e filmou e postou no canal do YouTube. E aí, né, é complicado. A não Nós ser que temos esteja aqui todo mais mundo de costas no filme, né? De longe. Ó, olha, gente, nós estamos com bastante perguntas aqui no chat, isso trouxe bastante questionamento, então nós tivemos aqui a permissão para estender aqui uns 15 minutos, tá? Para responder, porque tem bastante coisa. Aí tem um questionamento aqui do seguinte, ele está perguntando se isso seria uma violação da LGPD. Se um morador candidato a síndico sofre calúnia e difamação a partir de um e-mail fake amplamente divulgada a todos os endereços de e-mail do condomínio, uma lista atualizada. Até que ponto, qual que seria a responsabilidade do síndico e do condomínio nisso e qual medida eles deveriam ter tomado? Vai precisar entender de onde vieram esses dados, né? De novo, questão da prova que a gente esbarra. Porque como esse condomínio conseguiu essa lista, né? De novo, a gente não tem a cultura dentro do condomínio de um cuidado com isso. Tem condomínios que tem tudo ainda no papel, que o zelador tem muito acesso a tudo. Eu já vi síndicos que criam, né, um e-mail padrão do condomínio e a senha todos os membros do conselho têm. Entendeu? E ali tem informações, né, nas trocas de e-mails, muitas vezes com a administradora, que tem dados cadastrais, né? E assim, de novo, são práticas, né, que vêm sendo feitas há muitos anos e agora as pessoas acho que não se deram conta ainda do cuidado que precisam ter, né, com esses dados. Então, acontece, a gente já viu mesmo isso de criar e-mail fake, enfim, mas aí, de novo, a gente esbarra na questão da prova de quem foi que forneceu esses dados. Aí nós temos uma segunda parte dessa pergunta aí que está me provocando e eu não sei a resposta exata, tá? Que é a seguinte, e aí? O síndico que foi atingido, ele tem vamos imaginar que então alguém falou mal do síndico e usou esses e-mails, sabe Deus como é que conseguiu os e-mails todos. O síndico tem os e-mails todos na qualidade de síndico, não de pessoa. Ele pode usar isso para responder? Eu acho que é uma dúvida que fica, né? Porque, afinal, ele está sendo atingido na honra pessoal e não na gestão de síndico. Sim. É diferente, né? Eu acho que a gente teria aí, com razoabilidade e também pensando muito bem no texto, aí sim é que teria a solução para ele poder responder a todos. Eu me inspiraria nisso, nas regras que são aplicadas aos candidatos a cargos eletivos no país todo, naquele período em que não podem fazer propaganda política. Então, eles têm que tomar cuidado, eles podem aparecer, obviamente, mas eles têm que tomar cuidado do que falam, do que fazem, das bandeirinhas que aparecem. Então, teria que... Eu, se fosse o síndico nessa posição, consultaria um especialista em LGPD com muito cuidado para poder fazer a resposta.
Eu acho, Jacques, complementando isso que você está dizendo, duas colocações que eu acho importantes. O papel da administradora, né, e do advogado, muitas vezes, é muito importante por isso, porque é um terceiro neutro que não está emocionalmente envolvido, que tem uma qualificação adequada, né, uma experiência em situações dessas de conflito, porque o objetivo, eu acho que, de uma resposta nesse caso é justamente tentar diluir o conflito, porque está claro que existe, né, porque num condomínio que não tem a capacidade de dialogar para discutir, né, questões que são inerentes àquele condomínio, que é necessário utilizar um e-mail fake, encaminhar com ofensas, acho que está claro que tem uma situação de conflito instaurada. Sim. Então, com o objetivo de diluir essa situação de conflito, eu acho que com isso que você disse mesmo, a consulta de um, né, especialista, de um terceiro que tem, enfim, capacidade para isso, eu acho bastante relevante. Agora, acontece o inverso também, né? Isso que você está falando da propaganda política, muitas vezes próximo, né, de assembleia ordinária, em que vai se eleger o corpo diretivo, o síndico ele tem os e-mails de cadastro de todos os condôminos. O candidato da oposição, não. Não tem. E o síndico muitas vezes usa esse cadastro, né, para encaminhar e-mails falando do que ele fez, fazendo mesmo a propaganda política dele para tentar ser reeleito. Quando não utiliza esse cadastro para pedir procurações, né, coisa que o candidato da oposição não tem a chance de fazer, porque ele não tem acesso àquele cadastro. Então, acho que cabe também ao síndico ter um pouco de bom senso, né, e utilizar na qualidade de síndico para exercer a função de síndico e não, né, para se privilegiar e tentar com isso, né, conseguir mais votos numa eventual assembleia ordinária. E se perguntar sempre, será que isso aí poderia provocar uma ação judicial contra mim ou contra o condomínio? Né? Porque as pessoas sabem quando estão erradas, né? Sim. E Sim. o juiz vai dar uma liminar, ou uma coisa do gênero, então é um problema. Essa questão da procuração é muito delicada, a gente vê muito isso acontecendo, né? Eles realmente utilizam desse, né, benefício de estar ali, né, como síndico na situação, e muitas vezes chega para a gente pedindo assim na administradora, me faz o seguinte, me manda tantas procurações já preenchidas. Os nomes das unidades tais, e todas elas com procuração para mim. Já manda preenchida e já manda, porque todo mundo já vai assinar. Então, gente, não. É verdade. Pelo amor. Nós temos aqui uma pergunta do Manuel Silva. Primeiro, ele parabeniza todos, parabeniza os palestrantes, e ele coloca o seguinte, que ele gostaria que fosse abordado qual informação que seria permitido ao síndico passar, tipo e-mail, telefone ou endereço, quando o proprietário não mora no condomínio. Eu tenho a impressão que no caso possível de pessoas que talvez queiram locar, alguma coisa assim, nessas situações. É interessante, quer dizer, é interessante, né? Interessante. Né? Interessante pergunta. Eu acho que é importante entender a finalidade, né? Não sei, estou aqui. Tá, vamos lá, vai. O apartamento está vazio, chega alguém e fala, eu gostaria de alugar, senhor síndico, o senhor me dá o telefone? Pode ser. O apartamento está vazio, chega a polícia e fala, eu vim aqui prender o cara, senhor síndico, o senhor me dá o telefone? São situações bem distintas, né? E que a primeira resposta que eu daria, de bate-pronto, seria, me dê o seu telefone que eu vou pedir para eles comunicar com você, tá? Acho que é uma regra social até geral, né? Eu ia até lembrar de paquera, né? Não. Né? Tipo, me dá o seu telefone que o cara te liga. Sim, tá? sim. Sem invasão, sem divulgação, etc. Nós precisamos ter muito em mente que não é todo mundo que quer ser divulgado, né? Não é todo mundo que quer aparecer, quer estar na mídia, nada disso, né? Assim, as pessoas são discretas, né? Em sua maioria. E Já eu vi... Fala.
Não, desculpa, é só sobre o segundo ponto, depois que você falar, eu vou fazer uma observação também. Tá? Não, diga, diga. Não, quando você falar da polícia, aí eu falo também. Da polícia. Da polícia é o seguinte: ninguém pode sonegar dados quando houver um procedimento legal, judicial. A da polícia é muito semelhante, para o que diz conosco, a uma intimação do juiz. Se o juiz falar, me diz cadê o cara, você dá todas as informações. Você não discute com o juiz, tá? Ou com o judiciário, melhor dizendo. Então, aí nós temos que colaborar, é dever nosso, é dever nosso. Uma das excludentes da LGPD, né? Quando você está falando de uma investigação, você tem a obrigação de fornecer dados. O que a gente tem visto acontecer também é ofícios, né, de delegacias, Polícia Federal eventualmente, encaminhados diretamente para as administradoras, solicitando todo o banco de dados daquele condomínio com relação ao cadastro das unidades. E aí os síndicos ficam loucos com isso, né? Porque não querem de forma alguma, ficam com medo do que está acontecendo, porque nunca sabemos qual é o objeto da investigação, até porque é uma investigação sigilosa. Então, muitos síndicos não querem fornecer, eles ficam com medo, porque realmente... E aí, a gente também vive muito essa situação de fraude, né? E aí ficam com medo de ser o e-mail errado, daquele delegado não existir, daquela assinatura, né? Mas, assim, a gente confere normalmente os dados e não tem o que fazer. Se eles estão solicitando, né? Não dá para você pedir esclarecimento sobre a investigação para você indicar qual é o dado mais adequado para fornecer. Se ele pediu o cadastro da administradora, que consta lá, porque eles andam pedindo, não é nem para o condomínio, eles andam pedindo direto para a administradora, sem passar pelo condomínio. E aí eu falo, né, às vezes é o síndico que está sendo investigado, por isso que ele está com tanto medo. Então... Mas é curioso, porque aí tem a relação administrador e condomínio, né? Então, até que ponto ela pode ir? Eu acho... Embora ela seja o braço, né, operacional do síndico, é um problema, é um problema. É muito delicado. E nessa linha mesmo que a gente está conversando, tem um questionamento aqui do seguinte: alguém pode se negar a fornecer dados do contrato de locação para entrar no edifício? Um inquilino que está alugando, às vezes eles não querem entregar, não querem fazer o cadastro, não querem mostrar o contrato, ele pode se negar? Eu acho que essa parte de mostrar o contrato, desculpa ter me adiantado, isso eu tenho visto bastante aqui, eu não preciso saber quanto ele paga de aluguel, nada disso. Tá? Quem é o fiador não é da minha conta. O que é da minha conta, sim, é quem é ele que está entrando no prédio e por quanto tempo ele vai poder entrar. Ponto final. Eu só preciso saber disso. Se ele me trouxer uma declaração do condomínio dizendo, declaro que aluguei para o fulano por tantos meses, ponto. Ponto. É o que me interessa. E por que isso? Porque a proteção, a segurança e a organização do condomínio é mais importante do que eventual sigilo. Olha, eu chamo Jaques X. Eu falo, pô, é você, cara. Não é assim. Primeira parte. Eu diria mais, me arriscaria a dizer um pouquinho mais. Vamos imaginar que esse novo ocupante, isso aí a gente vê muito em prédio comercial, esse novo ocupante de uma salinha de 100 metros venha com uma empresa com 100 pessoas para trabalhar. Bom, além de tudo, isso aí vai me dar um excesso de ocupação na sala, no andar, vai me gerar um problema perante corpo de bombeiros, perante... a gente fala que o problema é com o corpo de bombeiros e com a prefeitura, o problema não é com eles, o problema é conosco. Né? Eles só têm regras para melhorarem a nossa vida aqui. Né? Falar, olha, se tiver mais do que X pessoas, na hora do incêndio, alguém morre. É isso que o corpo de bombeiros diz para nós. Né? Então, eu preciso ter algumas informações inerentes à gestão do condomínio, até porque o síndico tem que guardar a boa prestação, o bom funcionamento, legalmente, do condomínio, é a função dele, é essa, né? Sindicar é averiguar, saber das coisas. Então, essa é uma boa regra. Que são a finalidade da coisa. Né? Essa é uma boa regra também para constar no regulamento interno, né, Jaques? Tem alguns condomínios que já têm,
né, a obrigatoriedade de apresentação dos dados ou eventualmente do contrato. E isso que o Jacques falou é muito importante, especialmente em prédio comercial, porque tem algumas convenções que vedam alguns serviços, né? Não, tem alguns condomínios, por exemplo, que você não pode ter o prédio comercial, a finalidade é comercial, mas você não é permitido ali nada que precise usar cozinha, né? Então, você precisa entender quem está alugando aquela sala comercial, né? Para eventualmente, porque até para o proprietário, às vezes é um problema, porque ele vai, assina o contrato de locação, tudo certo, a pessoa, né, investe, aí quando abre, começa a funcionar, fala, não, mas isso aqui não pode aqui. Ah, mas eu não li a convenção, não vi que estava proibido isso lá, mas você devia ter lido, tá? Mas aí o problema já está instaurado, né? Então, às vezes é importante até por isso, para você, né, ter certeza de que aquele estabelecimento comercial ele pode funcionar ali naquele condomínio, não. Nós estamos aqui com o nosso tempo praticamente... Desculpe, é interessante que a manutenção da atualização dos dados é importante. Não é errado, de forma alguma, exigir a atualização dos dados. Sempre tendo em mente a razoabilidade e a finalidade. Por que eu quero saber onde é que o condomínio X mora, o dono do imóvel, quem é o dono do imóvel? Porque eu preciso saber quem é o condomínio, quem é que vota, quem é que paga o rateio de condomínio, quem é, com quem eu estou falando. É isso, é só isso. Eu não preciso saber de mais nada, mas preciso saber disso. Tá? A preferência dele, que música ele gosta, que cor ele gosta, não é da minha conta. Agora, onde ele mora, qual é o nome, quem é o dono, é da minha conta. Muito interessante. Né? Achei muito bacana essa colocação aí da razoabilidade, da finalidade, porque é necessário mesmo que em cada questão dessa seja colocada essas questões no sentido de saber até que ponto que eu posso ir, né? Até que ponto que eu preciso saber daquilo, que é só uma curiosidade ou que é só um controle excessivo, ou eu preciso para manutenção do condomínio de uma forma geral. Muito interessante. Doutor Jacques e doutora Lisa, nós estamos aqui com o nosso tempo final, mas eu gostaria de colocar uma questão e queria que fosse abordado rapidamente, porque nós temos que encerrar. Em relação a tudo que a gente falou, até que ponto essa adequação, o que seria de responsabilidade do administrador e do condomínio? Pergunta importante mesmo, Ivana. A administradora ela precisa se adequar, porque ela em algum momento vai tratar esses dados dos condôminos, né, para que seja possível, enfim, cumprir, né, as responsabilidades dela que estão ali estabelecidas naquele contrato de prestação de serviço. Mas cada condomínio é responsável pela circulação interna de dados, e assim, são circulações de dados distintas, né? Ali dentro do condomínio, a rotina, né, indica uma circulação de dados constante e na administradora, outra. Muitas vezes elas se cruzam, né, se confundem, mas a gente tem visto muitos condomínios, né, mas vocês, né, podiam fazer a adequação nossa daqui do condomínio, indicar né, um roteirinho básico, né, sobre o que a gente precisa fazer. Não é um roteiro básico, é bem complexo. Né? Você precisa fazer esse mapeamento, né, precisa orientar, precisa olhar de forma peculiar mesmo cada condomínio para entender a necessidade, indicar as melhores práticas, né, enfim. Então, são situações completamente distintas, né? A responsabilidade do síndico está relacionada aos dados que são circulados ali constantemente dentro do condomínio e a administradora, né, com relação aos dados que ela utiliza especificamente para cumprir as obrigações que estão ali estabelecidas naquele contrato de prestação de serviço. A administradora tem que trabalhar, né, tem que ter uma política, tem que ter enfim, a indicação, né, de como está armazenando os dados, o que está sendo feito com eles, quais são os dados que estão coletando. A administradora precisa ter a política dela, né, de tratamento desses dados, de coleta, e, enfim, precisa esclarecer as dúvidas, precisa ter alguém responsável por isso, né, que, enfim, saiba esclarecer e mitigar os problemas todos que eventualmente existam. Mas o condomínio precisa ter isso, né, de forma separada da administradora também, de alguma forma, né, ainda que menor.
Ok, muito obrigada. Bom, nós precisamos encerrar, nós temos ainda algumas questões aqui que depois a gente pode tentar responder. O pessoal está perguntando sobre o Guia Secov. O Guia Secov está disponível no site do Secov para baixar, e a apresentação da doutora Lisa será publicada no portal a partir do dia 2 de julho. Tá? Então, a gravação desse evento vai ficar no canal do Secov no YouTube a partir do dia 2 de julho. Nós agradecemos novamente aqui a CGTEC, que foi a patrocinadora do evento, e agradecemos muitíssimo aqui a doutora Lisa Lima, doutor Jacques, por vir aqui compartilhar todo o conhecimento conosco. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Tanto é que assim, o pessoal não está querendo ir embora, não, querendo mais, mas acho que está todo mundo querendo almoçar também. Então, vamos deixar para uma próxima, né? Muito obrigada. Obrigado, foi uma satisfação. Adorei estar com vocês, adorei estar em São José dos Campos, mesmo que virtualmente, uma cidade que eu gosto bastante. Obrigado pelo convite, Lisa, obrigado, Ivana, pelo convite, obrigado ao Secov. Obrigada a todos. Obrigada, Jaque, sempre um prazer, Ivana também. Espero que, enfim, a gente tenha colaborado aí de alguma forma para tentar sanar um pouquinho das dúvidas, que eu sei que são muitas, né? A gente fica à disposição também para ajudar, né, eventualmente numa outra ocasião. Obrigada, boa tarde a todos. Beijo. Boa tarde, muito obrigada. Tchau, tchau.